Graça e paz, irmãos. É um prazer estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos fazendo o nosso quarto estudo, cujo tema que nós temos é a missão dos discípulos. Nós estamos aí numa jornada de 11 aulas a serem completadas sobre o Evangelho de Lucas. Então, é um prazer estar novamente com os irmãos e vamos dar uma recordada agora das lições anteriores. Na primeira aula, nós estudamos a estrutura do Evangelho de Lucas, falando sobre esse caminho de Jesus de Nazaré até Jerusalém, registrado no seu Evangelho. Vimos também sobre a questão da infância, a vida social de Jesus Cristo, as condições que a Galiléia vivia na época e os fatos que antecederam o nascimento de Cristo e toda a sua infância e juventude. E na última aula, na aula anterior, nós falamos sobre a missão de Cristo, destacando a palavra registrada em Isaías 61 e 2, que Lucas fez questão de deixar descrito no seu Evangelho, falando sobre a missão de Cristo, que ele veio para pregar as boas novas, proclamar liberdade aos presos, recuperar as vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Realmente, a missão do Senhor é restaurar o homem, tirar da sua condição de morte e trazer a vida. Palavra realmente maravilhosa para os nossos dias. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre missão dos discípulos. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai ser esse chamado, o chamado dos discípulos. Para nós cumprirmos uma missão, nós temos que ser chamados, Então, Jesus, quando ele chama, os seus primeiros discípulos, ele pelo menos nos mostra na sua palavra, nos trechos de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 9, pelo menos 5 pontos eu destaquei desse processo de como Jesus nos chama, para a sua missão. E realmente é um grande privilégio sermos servos do Senhor. Os discípulos estavam, as pessoas, antes de serem chamadas discípulos, praticavam a pesca, os primeiros discípulos. Estavam, como diz a palavra, perto do lago de Genezaré. Na Galiléia, um dos principais produtos de venda era o pescado. Depois se potencializou no Império Romano. Muitas pessoas iam nessa região buscar esses produtos para levar às suas regiões. Então, realmente era um lugar de muitas pessoas. Muitas pessoas estavam próximo ao lago, fazendo suas vendas, comprando. Então, era realmente um ambiente comercial. E aqui é o cenário que nós vamos ver desse chamado dos primeiros discípulos, principalmente em relação à figura de Pedro, Pedro, quando ele é chamado. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esses 5 pontos. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é a palavra. Em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 3, Jesus ele chega perto do lago, a multidão estava realmente comprimindo ele de todos os lados. Ele vê 2 barcos, e entre esses barcos, um pertencia a Simão, e pediu realmente que ele o emprestasse para poder lhe fazer a explanação sobre o reino de Deus. Então, a palavra é o que é o catalisador que vai gerar em nós, o primeiro passo para nos habilitar à missão de Cristo como discípulos. É a palavra que nos convence, a palavra que gera fé, a palavra que realmente vai entrar em nossos corações e mudar a nossa história, É importante a gente ter isso em mente, porque quando Jesus ele vai pedir o barco, os seus discípulos, seus futuros discípulos estavam ali limpando as redes. Então, estavam escutando a palavra, estavam ali ouvindo as palavras do Mestre. As pessoas estavam ouvindo. Então, o primeiro passo para que a gente possa ser um discípulo de Cristo é ouvir a palavra, porque a fé vem
pelo ouvir. O segundo ponto é o confronto. A palavra nos confronta. Jesus nos confronta, né? Lucas capítulo 5, 4, 5, depois que Jesus acaba de falar, ele olha Simão e fala assim, ó, vá para águas mais profundas. Ora, Jesus não era pescador. Se nós lembrarmos, a profissão de Cristo era um carpinteiro. Como um carpinteiro vai realmente questionar um homem que sempre viveu da pesca? Então, Jesus vai nos confrontar sempre naquilo que nós somos os melhores. É importante a gente ter isso em mente, porque aquilo que o homem ele entende que tem segurança é ali onde Jesus irá nos confrontar. E Jesus confronta realmente naquilo que Simão dominava. Simão tinha passado a madrugada pescando, não tinham pegado nada. Ele vai registrar isso, né, no verso 5, que eles se esforçam a noite inteira, mas pela confiança na palavra de Jesus, eles vão voltar às atividades de pesca. Imagina, irmãos, você chegar, limpar todas as suas redes, tirar todos, né, dobrar essa rede, que não é fácil dobrar uma rede de pesca, os pescadores, né, estão aí que tem muito mais experiência do que eu, mas a gente vê que é difícil, muitas vezes quando a rede está suja, né, essa limpeza ela tem que ser bem feita. E depois de tudo limpinho, guardado, Jesus pede para eles voltarem. Então é um confronto. E esse confronto, a palavra, Jesus, ele faz questão de fazer em nossas vidas. O terceiro ponto é a obediência. Então, quando nós somos confrontados a obedecer. Nós vemos que Simão, ele obedece. Ele diz assim, ó, verso 5. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Então, mostra, né, a autoridade que Cristo tinha em suas palavras. Porque para gerar uma obediência em uma pessoa que domina certa situação, né, certa profissão ou certo momento da sua vida, não é fácil. Né? Muitas das vezes isso para nós tem uma dificuldade enorme, né? Porque muitas das vezes nós confiamos mais na nossa experiência do que muitas vezes alguns conselhos que as pessoas nos dão. E Jesus, ele faz isso com Simão. O quarto passo é o resultado. A obediência gera um resultado. Então, um dos passos, né, é realmente nós avaliarmos o resultado da obediência. Porque a palavra é pregada, ela nos confronta, gera em nós uma obediência e essa obediência vai gerar um resultado. Simão, ele vê algo maravilhoso. Porque quando eles tiram a rede, eles não conseguem subir toda essa quantidade de peixe, estava a ponto a rasgar, né, a questão das redes. Então nós vemos que esse resultado ele traz benefícios ao homem, né? Ele traz benefício ao discípulo, o resultado dessa obediência. E o quinto passo é o chamado. Então, antes do processo desse chamado, né, do convite de Jesus e o aceite, principalmente aqui do personagem que é Simão, nós vemos que o chamado ele tem base, é um chamado racional, é um chamado de reconhecimento. O resultado ele vai gerar essa fé em nós. Simão, quando ele percebe que houve um milagre, quer dizer, houve algo que ele não conseguia explicar de toda a sua experiência que ele teve em relação à pesca, quando ele percebeu que ele não tinha respostas para definir o que ocorreu naquele momento, ele percebeu que Jesus ele tinha algo a mais, ele era Deus. E tanto é que ele vai falar lá no verso 8 que é para Jesus se afastar porque ele reconheceu o seu pecado. O chamado é realmente reconhecer nossa fragilidade, nossa dependência, que nós não somos nada realmente, que nós não temos condições de salvar-nos. E nessa condição de pecador nós precisamos realmente do Senhor nosso Deus. Então, quando ele vai falar isso, Jesus diz, não tenha medo, de agora em diante você será
pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então o chamado, ele é um resultado, né? Ele é o fruto do resultado, perdão, o fruto do resultado. Esse chamado é realmente que vai aos nossos olhos perceberem que é toda a nossa experiência, tudo aquilo que nós temos comparado ao Senhor não é nada. Então, toda vez que nós compararmos algo que temos de valor perto daquilo que o Senhor é e representa em nossas vidas, nós vamos ver que Deus é infinitamente melhor, que a presença de Deus é infinitamente melhor. Então nós temos aí praticamente um passo, né, os passos para nós se habilitarmos à missão dos discípulos. Então, a palavra, o confronto dessa palavra, a obediência que gera, o resultado que se dá pelo fruto da obediência e, por fim, o chamado. E dessa maneira nós nos credenciamos, né, como missionários, evangelizadores. Nós nos credenciamos para o ID, para a grande comissão, para pregar as boas novas de salvação. Glória a Deus por isso. O segundo ponto do nosso estudo é em relação às aulas práticas. Não tem como você já sair fazendo as coisas sem a prática, né? Você é chamado, você tem uma missão, mas aí Jesus ele começa a levar os seus discípulos e mostrar pontos importantes sobre a questão da propagação do reino de Deus. Jesus vai mostrar aos discípulos alguns pontos importantes sobre o que é essa missão, o que eles têm que fazer. Então é o processo realmente de ensino, da aula prática, de mostrar realmente todo a sua glória, todo o seu poder aos seus discípulos e assim eles começarem a praticar. Depois, lá na frente, nós vamos ver isso quando Jesus vai enviar, mas é um momento de ensino, do acompanhar muito, do discipular. Jesus vai discipular os seus discípulos, vai mostrar, né, este caminhar com vários pontos que Lucas destaca a partir do verso 12 do capítulo 5. O primeiro ponto que separamos dessas aulas práticas de Jesus com os seus discípulos é o primeiro texto, né, de Lucas capítulo 5, do verso 12 a 16, que vai falar sobre a cura de um leproso. Aqui o homem ele vem ao encontro de Cristo e faz uma afirmação: se quiseres, pode purificar. E Jesus ele vai dizer assim no verso 13: quero, seja purificado. Aqui ele vai ensinar que Cristo veio para trazer dignidade aos homens. Lembramos dos nossos estudos anteriores que os leprosos, paralíticos, mendigos, muitos estrangeiros, escravos e pobres, né, que não tinham pequenos comércios, eram rejeitados pelos principais, pelas classes superiores, né, da época. Então Jesus mostra que ele vem trazer dignidade, trazer o homem a ser novamente, a participar, a ser inserido na dinâmica social, econômica e religiosa da época. É trazer a dignidade de volta ao homem. Isso é um ponto importante. Ele vai ao encontro desses necessitados para restaurar a vida dessas pessoas que não tinham mais esperanças. A segunda aula prática que nós vemos aqui, registrada no livro de Lucas, é no capítulo 5, do verso 17 a 26, que os discípulos aprendem que Cristo tem autoridade para perdoar os pecados. É um fato que acontece quando Jesus estava sentado com várias outras pessoas, mas ali também estavam fariseus e mestres da lei, ouvindo a Jesus, e ele estava ali curando alguns doentes. E de repente trouxeram um paralítico. No verso 20, Jesus vai falar o seguinte: homem, os seus pecados estão perdoados. Isso gera um burburinho entre os fariseus e os mestres da lei, falando que Jesus estava blasfemando, porque somente Deus poderia perdoar pecados. Jesus se levanta e ele demonstra de uma maneira muito enfática a sua autoridade dada por Deus para perdoar pecados. E aí
ele no verso 24, ele registra essa autoridade e fala para o homem: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E todos ficam atônicos e glorificavam a Deus. Nós vemos que aí Jesus ele vai mostrar aos seus discípulos que ele tem essa autoridade para perdoar os pecados. Em Lucas capítulo 5, verso 27 e 32, os discípulos vão aprender que Cristo veio para tratar os pecadores, que é realmente o chamado de Levi. Quando Levi chama Jesus para um grande banquete, e os fariseus, ao passarem em frente da casa de Levi, eles começam a questionar por que ele estava comendo com publicanos e pecadores. Jesus ele vai dizer que ele veio para os doentes. Ele não veio para salvar justos, mas para salvar pecadores, né? Salvar os pecadores. Então, trazer esse arrependimento. Os discípulos conseguem, né, assimilar isso no caminhar com Cristo. No final do capítulo, que nós vimos o capítulo 5, ele vai ser questionado em relação ao jejum. E aqui a palavra jejum, ela tinha um sentido de estar de luto, né? Estar de luto. E aqui ele aprendendo que é um momento de júbilo, né? De alegria, quando os convidados estão realmente com o noivo. Então não mostra aqui como alguma penitência, né? Ele vai mostrar que estar com Cristo é um momento de júbilo, e Paulo vai retratar isso em suas cartas, falando que quando jejuares não era para a gente ficar com cara de sofrimento, né? Com aquela cara de quase morrendo, mas sim transparecendo uma vida normal, tranquila, e que esse jejum que estava sendo realizado ia ser realmente de uma maneira aprovada por Deus. Então, realmente, a questão que os discípulos aprendem que a presença de Cristo em nossa vida é um momento de júbilo, um momento de alegria, é um momento que nós temos que estar realmente reconhecendo as bênçãos do Senhor. Por isso que nós estamos num odre novo, não estamos remendando o nosso corpo. Deus faz tudo novo, nós somos uma nova criatura. No capítulo 6, Jesus estava nas lavouras e os discípulos estavam colhendo e debulhando espigas com as mãos, e os fariseus, mais uma vez, perguntam o que estavam fazendo, o que não é permitido no sábado. Aqui quero abrir uma explicação e abrir com os irmãos Deuteronômio capítulo 23, verso 24 e 25, que diz assim: se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Então aqui nós vemos que Jesus e seus discípulos estavam conforme a lei, mas nós vemos que para justificar pecados, para fazer o mal, as pessoas tentam usar, assim como o inimigo usou, né, distorcer a palavra do Senhor. As pessoas querem justificar o seu pecado, muitas vezes usando a palavra do Senhor, e estão cometendo um erro, né, estão sendo levianas. Então, aqui os fariseus estavam sendo levianos, mas os discípulos aprendem que Cristo veio trazer a liberdade para aqueles que estavam presos na religiosidade. Os fariseus estavam presos em suas mentiras, em seus sofismas, estavam realmente trazendo o sábado como Senhor do homem. Então, Jesus vai falar sobre isso lá no verso 9. Eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Ele vai falar no verso 5, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, Deus, ele deu o sábado realmente para que o homem pudesse descansar, mas não de privar de viver. Então, nós vemos que Cristo, ele traz essa liberdade para os que estavam presos na religiosidade. E por fim, de todos os ensinamentos, que Jesus veio para fazer o bem.
Ele veio realmente para nos dar independência desses dogmas religiosos que muitas vezes nos prendem, nos isolam e realmente não conseguimos de uma maneira muito clara honrar ao Senhor de maneira pura, transformada. Aquilo que Jesus nos ensina é de o adorar em espírito e em verdade, e o que Paulo também vai registrar em Romanos 12, que todas as nossas ofertas, né, todas as nossas ações, fossem boas, perfeitas e agradáveis pela renovação, pela transformação do Espírito Santo em nossa vida. O tópico 3 da nossa lição é sobre os discípulos, né, a escolha dos 12 apóstolos. Nós vamos passar aqui o nível de curiosidades, né, sobre relação a esses 12 e o que a Bíblia tem de registro e o que nós temos de história para contar sobre esses 12 discípulos. O primeiro que nós iremos destacar era Pedro, que era chamado de Simão, era um pescador por profissão. Em João capítulo 1, verso 44, vai dizer que ele provinha de Betsaida, mas morava em Cafarnaum. Era um homem basicamente que falava sem pensar, né? Nós vemos que ele era inconstante, contraditório e temperamental. Ele é uma figura muito importante, principalmente nas citações dos evangelhos. Nós temos Tiago e João, eram explosivos, temperamentais, né? Conhecidos até teologicamente como filhos do trovão. Eles têm uma questão importante, né? Que quando ele pede para Jesus mandar fogo do céu contra os samaritanos, por no momento inicial ele ter rejeitado a palavra, né? Ele se indigna. Então, temos aí Tiago e João. Nós também temos André. André era o irmão de Pedro, trabalhava nos bastidores, né? Era uma pessoa mais comedida, mas ele apresenta Pedro, Natanael, no caso aí Bartolomeu, e também foi o que levou o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos Filipe, que era um homem cético e racional. Ele tinha alguns pensamentos interessantes, né? Ele vai falar lá que quando Jesus questiona sobre a questão da alimentação, ele vai dizer assim que não tinha dinheiro para comprar. Ele é aquele que, onde nós vamos comprar pão? Ele diz ao Senhor, nos basta, mostre o Pai, está lá em João 14:8, então ele era muito racional. Nós temos Tomé, um discípulo que tinha um coração fechado para crer, né, acreditar. Nós temos que ele questiona lá em João 14:4 em relação ao caminho. Ele é o cara que vai questionar em relação à ressurreição de Cristo e diz assim, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puseram meu dedo, está lá em João 20:25. Então nós temos Tomé que tinha essa dificuldade em relação a crer, né? Temos Bartolomeu, que nós podemos ver aqui como Natanael, que diz lá em João 1:46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, então ele tinha um pouco de preconceito em relação a muitos povos. Nós temos Mateus, que era o publicano rejeitado, porque era um coletor de impostos, muito rejeitado pelos judeus. Em relação a Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, não há registros desses 2 apóstolos. Então, queremos crer que eles estavam lá também, realmente, na missão dos 70, que Lucas vai registrar, mas não temos muitos escritos sobre esses 2 apóstolos. Temos Simão, o Zelote, e é importante a gente falar que ele era um judeu extremamente nacionalista, defendia a luta armada contra Roma. Então nós temos aí um revolucionário entre os apóstolos. E, por fim, Judas Iscariotes. Era, por interessante, né, coincidência ou não, mas ele era o único que não era galileu. Era tesoureiro e administrador financeiro.
João, num relato até de indignação, lá em João capítulo 12, verso 6, era ele que roubava, né, as ofertas, diz a palavra. Era uma pessoa que não tinha muita confiança sobre os discípulos e era natural da vila de Queriote, que ficava ao sul da Judéia. Por isso que ele não era galileu. Foi ele realmente que traiu a Cristo com um beijo e preferiu o suicídio ao arrependimento, conforme está registrado lá em Mateus 27, de 3 a 5 e Atos 1, verso 18. Então esses são aí os 12 discípulos de Jesus Cristo, e que nós podemos perceber que são totalmente diferentes uns dos outros, né? Poucas semelhanças, provavelmente tinham dificuldades de afinidade no início, mas todos foram transformados. Um Pedro medroso em um ousado pregador, um João explosivo como um discípulo do amor, um Tomé descrente como um crente, um revolucionário como um propagador do amor de Deus, pessoas que foram transformadas por Jesus Cristo, que foram cruciais para que o Evangelho chegasse até nós. É realmente algo maravilhoso o que Deus pode fazer com o ser humano, com cada um de nós, e o que Ele pode realmente restaurar e trazer dignidade à nossa vida. Agora nós vamos para o nosso quarto e último tópico dessa lição, que é o Sermão do Monte. A partir do verso 17, ele vai falar sobre as bênçãos reais, que é uma visão de responsabilidade social dos discípulos, que aqui nós temos 4 bênçãos, que são as bem-aventuranças. Ele vai tocar sobre a questão social dos pobres, dos que têm fome, dos que choram e daqueles que são perseguidos. E vai falar sobre os 4 ais em relação àqueles que usavam da sua riqueza para oprimir as pessoas que não tinham condições de vida. No caso, eles eram aqui realmente pessoas prepotentes, que tinham fartura, que se gloriavam ou riam da sua condição em relação aos que não tinham condições, e das pessoas que caluniavam. Então aqui nós temos os 4 bem-aventuranças e os 4 ais, uma visão de responsabilidade social para os discípulos. Nós vamos ver também em relação ao amor aos inimigos, que vai tocar sobre a ética cristã, que a ética cristã ela é positiva em suas ações. A partir do verso 27, ele vai falar sobre isso e que realmente nós devemos amar, ser misericordioso, assim como o Pai é misericordioso. Está lá no verso 36. Depois ele vai falar sobre a questão do julgamento ao próximo, que está registrado a partir do verso 37, que é a questão da proibição por condenar o próximo, por violar a nossa sensibilidade moral. Eu gostei disso porque está aqui no verso 39. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então, a gente tem que tomar cuidado, muitas das vezes, de como nós estamos nos medindo, porque isso pode trazer dificuldades, muitas vezes, em nossos relacionamentos, porque muitas das vezes nós medimos as pessoas por aquilo que é mais sensível, né, para nós. E a nossa sensibilidade moral, ela não é a régua para definir quem é o nosso próximo. Nós temos que amar, nós temos que cuidar e zelar. Não podemos julgar para não ser julgado. Então isso é muito importante dentro do convívio cristão. Vai falar sobre a questão, a partir do verso 43, da árvore e o seu fruto, que é a diferença em realmente a boca, a relação da boca e o coração. Ele vai terminar no verso 45 dizendo que porque a sua boca fala do que está cheio o coração, né? Então do que nós estamos nos alimentando, né? O que está entrando realmente no nosso coração e está realmente saindo da nossa vida,
para as pessoas. Então temos que tomar muito cuidado com essa maneira como nós estamos vendo a nossa vida e quais são as nossas opiniões sobre o mundo, né? Porque muitas das vezes opinamos em relação à nossa sensibilidade moral, aquilo que nós entendemos e não o que a palavra está dizendo. Então é uma linha muito tênue, né? Um limite muito difícil dessa ética cristã que nós temos que viver em nossos dias. Então há muito cuidado, né, irmãos, porque acabamos muitas vezes colocando os pés pelas mãos, muitas vezes na tratativa, queremos ser exortadores, mas não queremos consolar. Gostamos de apontar feridas, cutucar feridas, mas não tratá-las. Então, é um ponto importante que Jesus vai falar, também ensinando os seus discípulos. E no final do capítulo 6, ele vai falar sobre o prudente e o insensato, que é a questão dos dois fundamentos. Então, aonde está baseada a nossa vida? Aonde nós estamos colocando os nossos conceitos de vida? Aonde nós estamos baseando nossos ensinamentos aos nossos filhos, ao nosso próximo? Como é que nós estamos propagando a verdade? Então, temos que ser prudente e não insensato. E aqui vai mostrar realmente uma parábola sobre relação a como o homem constrói a sua casa. Uma parábola bem simples de entender, mas de uma grande profundidade teológica, para que a gente possa entender que nosso fundamento é Jesus Cristo, a rocha. Em ele nós estaremos seguros, estaremos prontos para construir nossa edificação. Paulo vai usar esse exemplo também na carta de Coríntios, né, que nosso fundamento, né, o fundamento da nossa construção é Cristo, e aquilo que nós construímos em cima da rocha é o que vai nos definir diante do Senhor. Então precisamos ter consciência disso. Graças a Deus pela sua palavra. Assim terminamos mais uma aula. Agradeço a Deus pela oportunidade. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Evangelho para Todos, baseado no capítulo 7 e 8 do Evangelho de Lucas. E que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos e que a graça do Senhor esteja sobre cada família e que possamos a cada dia buscar essa intimidade com o Senhor e estarmos habilitados a levar a palavra do Senhor em nossos corações e abençoar as pessoas que estão próximas de nós. Que Deus nos guarde e nos abençoe e até a próxima, irmãos.